Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson, se você está com dificuldade em matemática, a gente vai resolver isso hoje. O conteúdo abordado vai ser combinação, tá? Um dos agrupamentos de análise combinatória. E aí, tem muita dificuldade? Quer aprender? E aí, vamos realmente mudar esse paradigma, quebrar essa barreira de que é difícil? Então, eu te desafio a compreender um pouco mais com a minha explicação. Eu sou o professor Emerson, vamos viajar junto nesse aspecto, pode ser? Ok, então vamos lá. Combinação simples. Na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. Como assim? Se você organizar os elementos entre si e mudar a ordem deles, não vai mudar a resposta. Por quê? São arranjos que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos, preste bem atenção nisso, eu tenho um conjunto A formado por N elementos, tomados P a P. Qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação dada pela seguinte expressão. Não se preocupe em relação a essa notação, tá? Bora compreender aqui. A combinação de N elementos somado P a P é N fatorial dividido por P fatorial que multiplica N menos P fatorial, tá? Vamos colocar isso na íntegra. Por exemplo, considere um conjunto com 6 elementos, que serão tomados de 2 a 2. Eu tenho 6 pessoas e vou escolher 2. Se tu escolhe A e B e inverter para B e A, é a mesma coisa, porque os elementos são os mesmos. Por isso que a ordem aqui não interfere. Então, combinação 6,2. 6, 2 a 2. O 6 fica em cima em forma de fatorial. O 2 fica embaixo aqui também em forma de fatorial. Aqui, o 6 é o N e o 2 é o P, ó. Ok? Olha aqui. Fica 2, que multiplica 6 menos 2 fatorial, porque aqui é N menos P, ó. Certo? 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 é 4, ó. Aí decresce o 6 até o 4, que é o maior que está aqui embaixo, ó. Decresce, multiplicando, vai cortar 4 com 4, fica 6 vezes 5, 30, dividido para 2, porque 2 fatorial é 2, o resultado disso é 15. Então, se eu tenho 6 elementos e eu quero escolher 2 desses 6, eu vou ter 15 maneiras de fazer isso, tá? Que são as combinações possíveis. Uma importante aplicação da combinação é nas loterias. Presta bem atenção se você joga na Mega Sena e quer saber o total de possibilidades de você jogar tendo um número máximo, tá? A Mega Sena consiste em uma cartela de 60 números, dentre os quais devemos acertar 6, que é o prêmio principal. Então, o meu N é 60 e o P é 6. 60 números tomados de 6 em 6. Então vai ficar combinação 60, 6 a 6. 60 fatorial sobre 6 fatorial, 60 menos 6, que aqui dá 54. Esse 60 vai decrescer até chegar no 54, ó. Ok? Eu vou cortar 54 com 54, eu vou multiplicar esse valor aqui e dividir pelo resultado de 6 fatorial. Você percebe que aqui embaixo tem 720. É o resultado de 6 fatorial decrescendo. Ao dividirmos isso daqui, a gente vai chegar a 50.063.860. Então, se você quer jogar e acertar na Mega Sena, se tiver dinheiro para isso, são 50 milhões de jogos. Sabendo que é 4,50 cada um, isso passa de qualquer prêmio principal. Então, isso aqui é o total de possibilidades de você jogar na Mega Sena em quantidade de combinações possíveis, hein? Olha que legal. Vamos ver aqui. Em um curso de língua estrangeira, estudam 30 alunos. O coordenador do curso quer formar um grupo de 3 alunos. É sempre assim, pessoal, quando é a combinação, a equipe formada pelos elementos, tá? Para realizar um intercâmbio em outro país. Quantas possíveis equipes podem ser formadas? O número de possíveis grupos pode ser dado pela expressão. Combinação 30,3. O 30 é o N e o 3 é o P. De novo, 30 fatorial, 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial. 30 menos 3 é 27 fatorial. Ok? Eu vou decrescer o 30 até chegar ao 27. Observa bem. Vai cancelar o 27 fatorial. Aí o resultado disso vai dividir por isso aqui. Então vai me dar 4.060. Logo, eu posso formar 4.060 equipes, ok? Olha bem como é interessante isso daqui. Agora olha isso daqui. Um técnico de um time de futebol, de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores, tá? Que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar seu time? Sempre que vier de quantas maneiras, é análise combinatória, podendo ser arranjo, permutação ou combinação. Para a combinação, a ordem dos elementos não importa. Então, nesta situação, devemos perceber que a ordem dos jogadores não faz diferença. Tu inverter a ordem dos elementos, o time continua o mesmo.
Assim usaremos a fórmula de combinação. Como em uma equipe de voleibol tem 6 jogadores, eu vou fazer a combinação de 15,6. Jogando na fórmula é a mesma coisa, tá? A subtração decresce, tá? O resultado disso daqui vai me dar 5.005 maneiras. É só a questão da aplicação da fórmula, tá ok, pessoal? Olha isso daqui. No jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores, tá? Considerando-se que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12, olha isso aqui, e que desses 2 são titulares absolutos, determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuem em qualquer posição. Então, para analisar aqui, ó, comissão de alunas será dado por combinação de 11,4, tá? Porque no caso aqui é pelo menos 12 jogadores, tá? 2 são titulares absolutos, então eu tenho que entender essa situação. Então, o número de equipes que eu posso formar. A comissão de alunos será dada por combinação 11,4, tá? E a comissão de alunos será composta por 7,3, tá? É só para você ter a noção aqui em relação à composição, tá? Com base nisso, eu vou calcular o valor de combinação 11, 4 a 4 e o valor da combinação de 7, 3 a 3, ok? Aqui eu joguei na fórmula, apenas substituir. Aqui vai decrescer o 11 até cortar o 7, o que vai me dar 330. Já nesse caso aqui, ó, combinação 7, 3 a 3, 7 fatorial, 3, 7 menos 3 fatorial, vai decrescer o 7 até chegar ao 4, vai cortar aqui, multiplica e divide por 3 fatorial, que é 6, a 35. A questão aqui é que eu preciso formar a questão da comissão de alunas e de alunos. Então, quando tem o E, eu multiplico os resultados, por isso que vai me dar 11.550, tá? É só para termos um pouco dessa noção aqui, ok? Agora aqui, ó, em um time de futebol, bora ver aqui, bem tranquilo. Em um time de futebol é composto de 11 jogadores. Olha bem isso aqui, 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio de campo, tá? E 2 atacantes. Considerando que o técnico dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros e 10 meio-campistas e 6 atacantes, determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. Preste bem atenção. Eu só posso escolher um goleiro. E eu tenho quantos goleiros ao todo aqui? 3. Então é a combinação de 3, 1 a 1. Tá aqui, bem visual. Meio-campistas, tá? Eu tenho que ter 4 meio-campistas. E eu tenho quantos disponíveis? 10. Então aqui vai ficar, ó, meio-campistas, 10, 4 a 4. A mesma coisa de atacante. No caso aqui, ó, de atacante, são 2. Então, o que é que eu vou fazer? Quantos eu tenho disponíveis aqui? 6. Vai ser combinação 6,2. A mesma coisa com os zagueiros. Calcula cada uma dessas combinações. Olha, observa bem. Calcula cada uma dessas combinações e multiplica os resultados, tá? O que vai me dar esse valor aqui. Observa que é muita coisa, né? Então é só você prestar bem atenção que os resultados acontecem, tá certo? Olha bem esse caso aqui agora. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8. Olha bem isso, eu tenho 8 ao todo, eu vou escolher 3. A ordem não importa, então é combinação. Jogando na fórmula da combinação 8,3, que é 8, 3 a 3, é 8 fatorial, dividido por 3 e 5 fatorial. Esse 5 é o resultado de 8 menos 3, tá, pessoal? Fica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. O 5 aqui, ó, vai cortar com 5 fatorial. Multiplica aqui em cima, dá 336. E aqui embaixo é 6, então vai dar 56. Logo, o pesquisador pode realizar a escolha de quantas maneiras possíveis, pessoal? 56 maneiras. É bem prático. É você lembrar que quando escolhe um número mínimo de um total maior, é combinação desde que a ordem não importe, tá? Eu tenho 8 cobaias, eu quero escolher 3. Se tu inverter a ordem das 3, a quantidade de cobaias e as cobaias continuam as mesmas, porque eu quero saber não o que é cada um, e sim o total de combinações possíveis, tá? Olha o exemplo 5. Num jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores. Considerando que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores e que desses 2 são titulares absolutos, determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante de jogadores, tá? Então, nesse caso, aqui, ó, dos 12 jogadores, 2 são titulares absolutos, ou seja, eles já estão no time. Então, eu vou ter 10 jogadores para disputar
3 vagas, correto? Agora, por que isso, professor? Porque no caso aqui, ó, são 5 jogadores. Desses 5, 2 são titulares absolutos. Então, só restam 3 vagas, correto? Então, vai ser combinação 10,3. 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 é 7. Eu vou decrescer o 10 até chegar no 7 fatorial. Vai cortar 7 com 7, certo? Vai multiplicar aqui 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, certinho? Isso quer dizer o quê? Que vai me dar 720 dividido por 6. Logo, eu vou ter o quê? 120 equipes. Não podemos esquecer uma coisa. A ideia da interpretação, para que você saiba que a combinação é baseada no quê? Na ordem dos elementos, certo? Então, tipo aqui, ó, 12 jogadores. Se 2 são titulares absolutos e eu quero escolher 5, aqui, ó, eu não posso mais fazer a combinação com 5, porque desses 5, 2 já são titulares absolutos, ó. Então, desses 12, tirando esses 2 que são fixos, sobram 10. Dos 5, tirando os 2 que são fixos, sobram 3. Por isso que a gente coloca nessa situação aqui, ó. 10 jogadores para disputar 3 vagas. Com base nisso, é só você jogar na fórmula. Presta bem atenção que o resultado aqui não é complicado. Agora você tem que ter noção do quê? De como é que desenvolve para que você chegue na resposta. Ficou bem claro? Ou seja, não é tão complicado assim. Tipo nos aqui anteriores. Quando você tem noção a respeito da interpretação, tá? Toda vez que aparecer a palavra de quantas maneiras, ele poderá escalar seu time e você tem que ter essa noção. Apareceu de quantas maneiras e a ordem não importa, então eu tenho certeza que trata-se de quê? De combinação simples. É só você lembrar desse detalhe, tá? É só fazer essa análise aqui. O que significa isso? A partir de agora, quando se tratar de combinação, você tem que lembrar, não pode realmente confundir com arranjo nem permutação, certinho? Vem aqui para mim, então, agora, que você possa ter noção disso. Trabalhar análise combinatória depende do quê? Da forma de como você interpreta a questão. Mais uma dica, revisando rapidinho. Se aparecer a palavra de quantas maneiras, é arranjo, permutação ou combinação. Como é que eu sei que é combinação? Quando a ordem dos elementos não importa, certo? Com base nisso, você joga na fórmula e resolve, utilizando a ideia da interpretação da pergunta, certinho? Espero ter ajudado você. Depende agora só de revisar. Veja na plataforma Eduque. Te espero na próxima aula, ok? Até lá!